nosso grupo vai falar sobre comunitarismo. Como essa introdução, o assunto comunitarismo, ele por ser social, moral e político. Ele surge no final do século XX e vai se opor a alguns aspectos do individualismo e defender a ideia de coletividade. Ele tem o objetivo de restaurar a importância da ideia de comunidade. O Felipe vai falar um pouco para você sobre o contexto histórico do comunitarismo. Boa noite, eu vou usar o microfone aqui, que minha câmera está meio ruim. Com efeito... Fica bem melhor, filho. Se adotar. Então, com efeito, após o final da Guerra Fria, o final da Guerra Fria, na verdade, trouxe consigo também o final do regime político comunista, ao menos em seu sentido real, aplicado na antiga União Soviética e em alguns de seus países satélites. Sem sombra de dúvidas, esse fato foi marcado pela queda do Muro de Berlim, que é historicamente um fato que marca o fim do período de polarização que nós tínhamos no planeta. É bem verdade, no entanto, que nós ainda temos alguns países que, de certa maneira, utilizam de alguns modelos socialistas, como, por exemplo, Cuba e Coreia do Norte. No entanto, eu diria que eles são derivações de um desiderato maior e muito mais doutrinário do que aquele que era aplicado na antiga União Soviética. Então, com o fim desse modelo politicamente aplicado com somente um viés, ou seja, o comunismo, nós tivemos, de certa maneira, uma abertura para uma nova forma na economia e na política, que é o capitalismo. Mas esse capitalismo que nós temos aí hoje em dia do marketing, da Black Friday, é um capitalismo liberal. E ele foi capitaneado pelo país que melhor ficou posicionado pós-Guerra Fria, que no caso foram os Estados Unidos. É bem importante ressaltar que o comunitarismo ele difere do socialismo, porque no comunitarismo você tem a valorização da cultura local, então aqueles costumes, moldes, práticas talhadas no seio da comunidade vão ser valorizados, ao contrário do que mostrou o socialismo, ao menos o socialismo real, que tem todas as práticas politicamente aplicadas com somente um partido político. O comunitarismo também vai criticar o liberalismo. Uma das suas críticas vai ser porque é necessário que você tenha comunidades integradas com valores comuns, há também, e não somente algumas ideias de poucas pessoas, principalmente com valores egoísticos. Há também uma crítica do neoliberalismo, uma crítica enorme, eu não vou falar aqui, no livro de Mises você encontra também essas críticas, mas uma das críticas principais é a falta do valor da família. Então, quando você olha para esse esqueleto histórico, político e institucional, digamos assim, você claramente percebe que, na verdade, a justiça comunitarista, o pensamento da justiça comunitarista é o próprio fim, ou seja, está na lei. Então, qualquer argumento ele pode ser vindo desde que surja com ele, desde que traga com ele uma lei justa. E tem um perfeccionismo realmente nessa ideia. E esse perfeccionismo é a própria busca, digamos, do conhecimento através de fatos históricos, e esses fatos históricos eles podem ser fatos históricos, digamos, sociais e políticos, portanto, sociopolíticos, e eles têm como principal objetivo a construção da verdade. E nessa construção da verdade você vai conseguir fazer uma comunidade solitária, uma comunidade solidária, digamos assim. Esse critério de justiça que você fez aqui falando na sua introdução é muito pertinente, porque na verdade no comunitarismo ele vai propor mesmo um paralelismo entre indivíduo e comunidade. Um paralelismo na verdade entre indivíduo, justiça e comunidade. A comunidade ela vai se tornar adjetivo mesmo no sentido da palavra de justiça e de indivíduo, da mesma forma que, por exemplo, giló e café são adjetivos para amargo. Portanto, você vai ter esse paralelismo, né? E quando você entra nesse critério de justiça, né, a gente está sempre falando de justiça, mas na verdade o que pode ser justo, na verdade? O que tem que ter? Quais são os critérios para que uma coisa seja justa? Aí você vai pegar alguns exemplos. Por exemplo, se a cadeira pode ser justa? Nunca. Um Fiat pode ser justo? Nunca. Uma girafa pode ser justa? Nunca. Então, o que pode ser justo, na verdade? O indivíduo e a comunidade.
E, de certa maneira, os autores nos trazem isso e ninguém desdisse isso até hoje. Quando se pensa em justiça, pensa-se em justiça individual e justiça, para usar um termo da moda, justiça social. Portanto, nós percebemos que esse critério de justiça é um critério muito amplo. E esse critério de justiça, na verdade, ele vai acarretar várias e várias outras coisas ao decorrer do pensamento histórico. Você tem, por exemplo, o consequencialismo, que é aquilo que eu conversei com você à tarde. O consequencialismo é aquilo que visa que você tem que ter um valor moral, na verdade, no resultado e não no fato em si. Então, por exemplo, para vocês entenderem rapidamente o consequencialismo, porque é um tema muito extenso, vamos supor que vocês precisam atribuir valor, por exemplo, a essa apresentação que a gente está fazendo, que na verdade o que você vai fazer. O que um típico consequencialista comunitarista diria? Ele diria que, na verdade, para você atribuir valor, você não pode atribuir valor agora, porque como o valor está no resultado, o resultado se dará depois. Então não tem como você ter o resultado. Na verdade, a satisfação que você tiver no meio dessa apresentação aqui agora é uma satisfação que é uma das mais idiotas possíveis, digamos, porque na verdade a sua satisfação virá depois. Então, digamos que você chegue na sua casa e você pode falar com alguém da sua família explicitamente: olha, eu hoje numa quinta-feira lá na faculdade eu aprendi que existe um comunitarismo, esse comunitarismo valoriza os valores sociais. E essa é uma maneira explicitamente de você falar, mas você também pode falar de uma maneira muito mais implícita, como, por exemplo, com um colega ou daqui a vários anos de trabalho, você lembrar desse conceito e utilizar isso na sua vida. Você percebe que esse valor consequencialista, se for aplicado hoje em dia, ele gerará muitos problemas. Por exemplo, você, teoricamente, aqui, quando sair aqui da faculdade, você vai chegar na sua casa, você não vai jantar, você não vai fazer nada. A primeira coisa que você tem que fazer é abrir o AVA, porque o AVA tem um pós-aula. E quando você abre o AVA, na parte superior direita, você vai encontrar uma coisa escrita avaliação da aula. Aí você clica na avaliação da aula, vai ter lá o nome do professor, né? Aí vai ter lá uma carinha de vermelho mostrando triste, vai ter um amarelo lá, um verde, parece um semáforo, né? E as cores do semáforo. E aí você clica nessa carinha, tem o nome do professor, você escreve seu comentário. E o que o consequencialismo diria sobre isso? Que isso não funciona, porque na verdade não tem como você avaliar ali naquela hora. As circunstâncias da aula se darão muito tempo depois da aula, em situações que você não vai ter formulário para preencher. Então, essa é a grande crítica do comunitarismo. Então, nós percebemos que em uma sociedade marcada pelo individualismo, pela busca de interesses, essa nova visão, digamos, personalista, ela nos remete a reabilitar a ideia de comunidade. Isso só se caracteriza pelo fato de você ver todos os problemas existenciais humanos do ponto de vista do bem. E do ponto de vista do bem e do ponto de vista da comunidade. Isso não significa que a comunidade seja tudo. No entanto, o indivíduo que vive isoladamente não é nada. Perdão. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Vou passar. Vocês vão falar do categórico ou não? A gente vai falar depois. Mas vai falar? Vamos. E os comunitaristas, eles se dividem em dois grupos. Os comunitaristas progressistas e os comunitaristas conservadores. Os conservadores, eles têm aquela ideia de... Eles lamentam o declínio da sociedade, enquanto os progressistas, eles ainda têm aquela fé que dá para restaurar os laços da sociedade para a emergência de uma política social mais voltada à comunidade. Bom, como a Bruna falou no início, o comunitarismo ele visa o grupo, né? Eu vou falar um pouco sobre o liberalismo. O liberalismo, eu vou dar conta que ele visa o individual. Ele protege os bens individuais da pessoa, como a vida, os bens. E o comunitarismo ele surgiu depois, quer dizer, não tem como falar certo, né? Mas ele surgiu depois do liberalismo e ele visa, ele é como se fosse uma melhoria. Eles viram que o liberalismo não era não foi, porque é individual.
choque com o outro. E eles fizeram o comunitarismo para abranger mais a população, mais o grupo. O liberalismo vê o indivíduo como um ser autônomo e racional. Para ele deve ser julgado sem considerar o contexto, sem considerar a sociedade que ele vive. O comunitarismo é o contrário, ele sempre vai buscar a ideia do conjunto. São exemplos de liberalismo, igual às vezes os exemplos práticos. A eutanásia e o aborto. O liberalismo, isso não vai ser considerado um crime. Para eles é normal. A eutanásia e o aborto. Alguém é contra? Quem é a favor? Contra o aborto? Contra a eutanásia? Contra. Por quê? Acho. Por que vocês estão contra? É uma vida. É uma vida. Pois é, porque o liberalismo é o seu, é só eu e pronto. O comunitarismo tem vários exemplos, igual a professora deu pra gente o exemplo do bonde. Aí a gente vai mais pela questão de salvar 5 do que salvar... O primeiro período não viu isso. Não, o bonde? A gente não quis falar porque a gente achou que eles Não viu isso. Então, é o exemplo do bonde, até a gente no primeiro período. Quem é o primeiro período? Gente, para elas verem. Eles verem. Bastante. Maioria? Ó. E o exemplo do bonde que a professora passou na sala pra gente, a professora Laura, foi que eu seria o maquinista e na hora que eu estivesse na trilha, o bonde estava sem freio e tinha 5 operários numa parte e o bonde ia bater e matar os 5. E eu perceberia que teria um desvio para eu e teria um operário só. Eu poderia desviar e matar um. Quem deixaria para matar 5 operários? Deixar o... Quem não muda a rota da ponte, deixa ele continuar sem freio e matar 5, que é o curso natural das coisas. Quem não mexeria? Eu não mexeria. Deixaria matar os 5. Por quê? Quem não mexeria? Levanta a mão. Quem não mexeria? Beleza. Baixa a mão. Quem mexeria no volante, só na missa, e escolheria matar um só, ao invés de matar os 5 na linha? Quem? Levanta a mão. Quem não levantou a mão porque não está ouvindo? Vamos lá de novo. Quem deixaria de seguir o curso matar 5? Levanta a mão para mim. Beleza, grupo, viram? Quem desviaria para ele matar um só e salvar os 5? Não é obrigado a matar um. Você está Matar uma, matar 5. Matar uma, matar 5. Aí, quem vai só um levantar a mão? Se eu virar o trem, se eu virar só, a né? maca também matar ele, Aí eu agora só. o outro bota atenção. Aí é o exemplo. Não, eu prefiro. Tem duas. E por que vocês deixaram matar um? Quem poderia me responder? Você mataria 5 famílias, né? Vocês ouviram aí atrás, gente? Resposta? Cadê o microfone para responder aqui, ó? Não, pessoal, Ele não anda. Ele não anda. O fio não vai. Vai. Vai? Vai não. Ah, vai, é grande. Ai. Peraí. Ai, ai. Porque você mata 5, não mata 5 para matar um só. Vai lá. Tá tirando é porque tá ligado. Pegou errado ali, ó. Né? Foi, agora foi. Então, eu pensaria na família dos 5 e de 1. Aí eu mataria um, porque eu pensaria que teriam 5 famílias que iriam sofrer mais do que de um indivíduo. Ok. E quem que falou que deixaria para matar os 5? Deixaria o Esse aqui, ó. Aqui, ó. Assim. Por quê? E dá um motivo pelo qual você escolheu. Ele defendeu a tropa do Roger. Porque o bonde, ele não aceita uma manobra. Não vem com análise técnica, não. Escolha moral. O que você conta? Eu falei que com o bonde todo. Se o bonde tivesse mais pessoas livres, eu imaginei Olha aqui, olha só. Escuta, esse é um argumento. como o bonde não aceita uma manobra de frenagem rápida ou uma. Você virar ele para tomar uma decisão rápida,
eu imagino que o bonde pode ter muito mais pessoas dentro, então vão ser muito mais famílias que vão sofrer. Olha só, ele já entrou com outro elemento na história. Ele pensou em quem está dentro Mas do no bonde. dia não Pensou em quem tinha tá dentro do ninguém. bonde. Mas pensou nele, No dia não tinha ninguém. Pensou em quem está dentro. Vai, deixa elas continuarem, cara. Agora, na mesma situação. Agora, nessa mesma situação do bonde, você é um maquinista, você está olhando de fora. Se o bonde seguir o trilho normal, vai matar 5 pessoas, mas em cima de uma ponte tem um cara gordo. Se você empurra o cara gordo, ele vai parar o trem e os 5 não vão morrer, mas ele vai. E aí? Quem empurra o cara gordo para parar o bonde não é participante. Quem empurra, levanta a mão. Quem empurra o cara gordo, ele morre e salva os 5. Não, vai dar não. Não, gente, vai dar não. Quem não empurra o cara gordo? Eu não empurro. Ah, então você empurra ou não empurra o cara gordo? Empurra, Pra parar o bonde. Tinha um carinha gordo. É tipo assim. Pode ser ele, pode ser ele. 3 pessoas não empurrar o cara gordo. A Dalila. 2 tinha mais. Tem que matar 6. Então, a situação teoricamente é a mesma. Você estaria abrindo mão de uma vida por 5. E por que as pessoas que levantaram a mão e falaram que mudaram o curso do trem para matar 1 ao invés de 5, não empurrarem o cara? Só porque ele é gordo? Foi a mesma que Mas quem garante que ele É o contrário. Então, aí que tá. É porque também o cara tá ali, né? Você tá ali com ele. Agora o outro não, você vai mexer numa máquina. Você vai mexer numa pessoa, você vai mexer numa máquina. É diferente. Ele vai parar e vai salvar 5 pessoas e só ele morre. Mas por que agora você não empurraria? Só porque ele é gordo? não tem preconceito de nada. Só que... O que me garante? Qual a garantia que eu A tenho? garantia do dilema. Ela tá te garantindo que não. Não tem respostas, né, gente? É. Mas deixa eu só explicar a situação, gente. O que o Sandro quer mostrar com esse exemplo? O que o Sandro quer mostrar com esse exemplo? Percebe que na primeira situação, algumas pessoas têm muita facilidade de dizer, lógico que eu desvio, é numérico, salva 5 vidas, não troco de uma, vale muito mais a pena. Não, eu falo, beleza, então empurra o gordo. Porque você perde uma vida para salvar 5. Numericamente, tá igual. Você tem o mesmo balanço. Por que a gente trava na situação de empurrar o cara? É porque a gente bota a mão no cara? É porque a gente acha que é mais cruel ele morrer daquele jeito? O que a gente pensa? É esse tipo de coisa que o Sandro quer analisar. O que é essa moral coletiva que existe? Porque existe algo aqui entre nós. A gente conseguiu formar 2 grupos com opiniões diferentes. E o que ele está dizendo é assim, as decisões, para a gente começar a pensar na justiça, a gente precisa conseguir mapear isso aqui que acontece. Esse movimento sutil que acontece, se eu mudo um detalhe, muda a opinião desse coletivo. O que acontece? É bom. Isso para ele é a discussão do que é justiça. Sim. Da gente pensar isso que eles estão apresentando como comunitarismo, é essa ideia. O que acontece na comunidade, que a comunidade tem um senso do que é justo, do que não é justo. Por que quando eu mudo um valor, eu mudo um detalhe, eu deixo de achar que é moralmente correto, fazer aquilo, é moralmente correto, virar, ó, falando na moralmente correto. Então eu pulo o gordo. Não, mas Pedir pro diabo, você. por quê? Tem um outro elemento. Fala, Daniel. Ele já tá no YouTube. Não vem, não elabora. Igual o outro aqui, quem me garante que o bonde vai parar? Vai parar. Não tem chance de reagir, não. Vai morrer. Dentro do dilema, vai morrer. Mas se a pessoa tá no bom, Vai morrer, não tem escolha, vai morrer. o gordinho lá sabe não, Tati. Vai morrer. Até que tá cheio. Ah, tá. Isso é um argumento, vocês ouviram? É. O argumento do Regis é, no caso de empurrar, eu tenho uma ação muito mais direta sobre o que vai acontecer. É. Você lembra do sapão? Da avaliação do sapão? Lembra?
Regis, na sua análise, então, de que é mais direto e de que ser mais direto é o problema, né? Então, você acha que é moralmente problemático porque você empurrou o cara. A pessoa que está fazendo. Beleza, então vamos mudar. Do que puxar uma alavanca, né? De você empurrar o gordo, lá na ponte tem uma alavanca, longe do gordo. E esse gordo está em cima de um alçapão. Se você puxar a alavanca, o alçapão abre e o gordo cai. Aí é alavanca. Mas não é a mesma coisa de virar o volante e matar o outro? E se na queda ele morre? Então você está pensando, na verdade, então o seu cálculo não é só com relação às pessoas que poderiam morrer. O seu cálculo também leva em consideração o abalo emocional de quem vai fazer a escolha. Percebe como é que a gente começa a levantar outros problemas morais? É. Não muda Mesma pra coisa. você, não. Assim. Continua moralmente errado. Mas você era um que virava volante, e aí era moralmente justificado. Vou deixar. Mas normalmente na sala, eu acho que você explicou, a gente via, e na hora que a gente puxava, escolhia a direção. Se ficava no Gente, olha só, eu vou passar de volta para eles, porque eles têm muito mais exemplo bom para a gente discutir aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e a ideia toda do Sandel, e é por isso que eu trouxe esse tema para ser o primeiro tema, para a gente abrir a cabeça, para depois a gente pensar em quais são as interpretações de mutação constitucional que são razoáveis, quais que não são, é o seguinte: a gente tem alguns conceitos que a gente responde rápido. Puxaria ou não puxaria a alavanca? Bom, puxaria, vira o trilho do trem, não vira? Vira, lógico que vira. Salva 5 pessoas. Mas aí depois, na hora que você começa a pensar sobre isso, mas até que eu não sei se está tão moralmente correto isso não. Será que está certo? Será que não está? Qual que é o papel da filosofia? Quem fazendo introdução ao estudo do direito comigo, a gente viu isso. Qual é o papel da filosofia? Questionar. O que o Sandel está fazendo? Ele está pegando as respostas óbvias que a gente tem, rápidas, e falando assim, mas peraí, será que é isso mesmo? Será que ok isso? Será que é ok para todo mundo isso? Será que dá para fazer uma lei com base nisso que eu estou achando ok? É esse tipo de reflexão que ele está propondo. Vai, meninos. Imagina a situação, você é um médico, aí chega 6 pacientes para você atender. Cada um desses pacientes precisa de um órgão. Um está lá morrendo porque precisa de um coração, outro um pulmão. E um cara que você acabou de atender na sala ao lado está perfeito. Você pode injetar um negócio nele lá e pegar tudo dele e passar para os 6 que estão precisando. E aí? Não. Tá perfeito. Tá perfeito. Eu te pergunto o seguinte. Esse paciente... Problematiza no microfone, porque senão o pessoal do fundo... Aqui, esse paciente, ele se encontra em saúde perfeita ou não? O que você atendeu na sala lá, ele está ótimo. Não, então eu vou cometer um homicídio. Então por quê? Então, é a mesma ideia do bonde. Você vai estar matando um para salvar 5. Mas só que o filho chegou lá e cobriu com tudo deles para trás. Aqui não tem nada a ver com cobrir para trás. Mas o que o cara que está trabalhando dele tem a ver com o problema dos outros? Ele está perfeito. Mas eu não queria matar o gordo, não. Eu queria salvar ele. Eu sou pela vida. Então, gente, a ideia do exemplo do médico é igual a do bonde. Você vai estar matando o paciente que está com a saúde perfeita para salvar 5. E quando a gente fala assim, parece uma ideia absurda. Parece que você vai estar matando, igual ele falou. Não, vou estar matando, mas no exemplo do bonde, você também vai estar matando. É a situação, Tá salvando 5 famílias, né? Se for pensar, tá salvando 5 famílias. Não, mas se você for pensar... O contexto é diferente. O Alex falou do lado assim, mas o cara que foi lá fazer o check-up, que está falando também, não tem nada a ver com o problema dos outros que estão morrendo. E o que o trabalhador que estava no trilho tem a ver com o problema dos outros que estão no outro trilho? Nada. O que o povo tem a ver com o problema de quem está no Deixa o curso natural. Nada.
vida. Percurso natural. Então sai de fora. Deixa o trem lá e corre isso mesmo. Eu não votei para matar o gordo também. O que ela está me dizendo? Que ela tem uma opinião que não é finalística sobre a situação. Ela está me dizendo assim, eu tenho uma opinião categórica sobre isso aqui. Nunca será moralmente correto eu escolher matar uma pessoa. É o que ela está me dizendo. Nunca será. É um viés. Nunca será. Eu não vou tentar matar o gordo, eu não concordo em matar o paciente, eu não concordo com isso. Mas você pode fazer uma outra análise. Você pode dizer assim, não. No caso do médico, eu não acho legal, porque tem um contexto diferente. Então, que papel é esse que o contexto social faz na nossa opinião de moral? Como é que um legislador, na hora de fazer a lei, consegue medir isso? Qual É muito contexto? polêmico, não? Fala, cara, se você morrer. Não, eu não concordei também com o Ronaldo. O lá não vai te ouvir, cadê o microfone? Sério, é debate, vai ter todo mundo seu. Oi? Chegou. Eu não concordei também com o fato de virar o bonde, mas é uma decisão completamente diferente também, porque uma é no calor do momento e a outra é com frieza. Você tem tempo de pensar no que fazer ou não, né? E até você está falando de lei, é o estado de necessidade lá. Eu precisava, né? Eu conseguiria exigir uma condição diferente dessa pessoa, é justamente o que a lei faz. Agora, o médico tem tempo de pensar se aquela pessoa, né, se eu devo tirar para colocar em outra pessoa, tem horas para pensar nisso, dias talvez até para pensar. Não é uma questão de 1 segundo para mudar de lei, então não faz diferença. Típico argumento de quem não é consequencialista. O que a Camila fez aí? E ainda tem o risco, né, de não dar certo. É. Salvar ou não salvar. O que interessa é que no caso médico ele vai ter tempo de pensar. E no outro ele não tem tempo. Onde é que a Camila está colocando a definição de se algo é moralmente correto ou não? No processo que leva à decisão. Ela não está pegando a decisão final, matar ou não matar, se ela é justa ou não. Como aqui, ó, sempre será injusto. A Camila está falando assim, depende do processo pelo qual nós chegamos a essa decisão. Esse aqui é outro viés. É o que os meninos começaram a explicando ali, ó. O consequencialista é esse aqui, ó. Analisa o resultado. O resultado final é moralmente correto? Se o resultado final é moralmente correto, pouco interessa o processo. A segunda linha, que é que eu perguntei se eles iam falar, é a do Kant, que olha o quê? O processo é moralmente correto? Se o processo for moralmente correto, o resultado é resultado natural de um processo moralmente correto. São viés diferentes de analisar o que é justo, o que é moralmente adequado numa sociedade. Vai, gente. Eu vou com mais uma dinâmica. Você é chefe da guarda costeira, né? Aí no naufrágio, você manda um bote para salvar. Esse bote não volta. Você manda o segundo bote, o bote não volta. Você manda o terceiro bote, o bote não volta. Você, como chefe da guarda, você mandaria outro bote? Quem aqui mandaria? Quantos necessários? Quantos necessários? Você é chefe da guarda costeira. Aí, no caso do naufrágio, você manda um bote salva-vida. Aí ele vai e não volta. Aí você manda outro bote, ele vai e não volta. Aí você manda o terceiro bote, ele vai e não volta. Você, como chefe da guarda costeira, você mandaria Triângulo outro da bote? Bermuda. Quem mandaria? Eu mandaria. Eu mandaria. Não mandaria. Eu não Agora mandaria. eu quero. Só se fosse no Triângulo das Bermudas, eu não mandaria. Sim. No caso desse salvamento, eles não voltaram, você não sabe se sacrificou ou não a vida dos socorristas. É.